Cardoso é a minha próxima convidada e é a própria que nos vai contar a história da vida dela. Depois de ter casado, pensava que tinha o marido ideal, que tinha o pai ideal para as minhas filhas, mas a partir de um certo determinado tempo, que foi dos 50 anos para cá, pronto, dos 50 anos meus, no fim de 20 anos de casamento, a coisa desmoronou toda, pronto. Desmoronou tudo totalmente. Segundo Helena, o marido é o culpado pelo sofrimento desta família. Diz que primeiro veio o vício do jogo, depois as amantes e, por fim, as dívidas acumuladas. Desesperada, esta mulher não encontrou solução melhor do que colocar um ponto final no casamento. Mas nem assim conseguiu alcançar a tranquilidade que tanto desejava. Percebi a notícia que tinha a minha casa penhorada. Derivada de dívidas dele de IRS, de multas de carro. Ele, entretanto, concordou a aceitar a metade da casa, a metade do valor dele. Eu tentei, disse que ia pagar a dívida dele às finanças para eu poder pôr a casa em meu nome. Ele pagou, pôs a casa em meu nome, pedi empréstimo, não consegui. Até hoje, e agora vem-me com a ameaça de, como não tenho dinheiro, de me penhorar tudo. Apesar dele não lhe querer ficar a dever nada, que será a minha vontade de eu lhe pagar tudo, mas até hoje não tenho meios, nem consigo arranjar para lhe dar. Como se não bastasse o receio de perder a casa onde vive, Helena foi atingida por uma depressão, mas ainda assim, aos 62 anos, consegue guardar forças para lutar. Já me passou muita coisa pela cabeça, os suicídios. Já tentei uma vez a um domingo de Páscoa, e onde as minhas filhas me chamaram a atenção que isso não era ideia, e pronto, eu também não queria chegar a esse ponto. Continuo a lutar e queria realmente que ele aceitasse as minhas propostas para lhe poder pagar, que eu não lhe quero ficar a dever nada. É uma cruz muito grande. É uma cruz muito grande que carrego neste momento às minhas costas. Olá, Helena, muito boa tarde. Helena, as voltas que a vida dá, não é? É verdade. Às vezes a forma como nascem as relações e depois naquilo que elas acabam às vezes de se transformar, não é? É verdade. Vamos lá ver. Durante uns bons anos da sua vida as coisas correram bem, conseguiram criar as filhas. Mas ao fim de um período longo de casamento... Fim de 20 anos. Ao fim de 20 anos... tudo começou a ser o contrário daquilo que a Helena desejava. É verdade. E se calhar quando mais as filhas precisariam até do pai ao pé. Mas elas eram pequeninas quando vocês se separaram? A mais nova ainda andava a estudar. A mais nova ainda estava a estudar? Estava a estudar. Teve que deixar de estudar para ir trabalhar. E eram menores as duas? Não. A mais nova era porque ele ficou condenado em tribunal até dar o sustento à filha e só o fez 3 meses. Não fez mais. Então a senhora ficou sozinha a criar as suas filhas e a ter que pagar as despesas, não é? E sabe Deus como. Imagino. Talvez por isso elas tenham tido, porque têm ótimas filhas, tenham tido a consciência que tinham que deixar os estudos, a trabalhar, ajudar a mãe, não é? Sim. Foi o que acabou por acontecer. E onde elas fizeram a vida delas, têm a casa delas. Mas, como eu disse na reportagem, disse, se me procurar quanto é que custou o casamento das minhas filhas, eu não sei. Porque não pôde ajudar? Não pude. Fizeram-no elas. Eu já percebi que isso é uma mágoa para si. E ainda por cima tenho a mais velha, que é uma doente crónica. Ou seja, a Helena gostava de ajudar mais as filhas, mas não pode. E gostava de ajudar os netos, gostava-me de gozar dos meus netos. Mas não sei. Mas não dá. Não dá. Porque enquanto esta situação não estiver resolvida, quando não é? parti para os empréstimos no banco, eu tinha um ordenado totalmente diferente. Então espere, para as pessoas perceberem o que a Helena vai contar. Vamos lá ver. Depois de muita confusão, lá fica decidido com o divórcio que, ok, a casa, morada da família, ficava para a Helena e a Helena dava as tornas ao... Ele disse logo que não queria a casa, nem queria nada do que lá está. Muito bem. Portanto, a senhora ficava com a casa, mas tinha que lhe dar a parte dele. Exatamente. Não é? Tinha que lhe dar a parte dele. E nessa altura, o que é que a Helena pensou? Pedir um empréstimo para pagar a parte dele? Na altura, eu até falei com uma pessoa conhecida que tinha no banco. Ele quase me garantiu o empréstimo. Vou só fazer aqui uma coisa por causa do seu pai. Diga.
porque ainda não tinha começado a crise do nosso país. Pronto, entretanto, eu acho que estava garantido. Mas depois as coisas não notaram, ele pagar a dívida da penhora que tinha, de pôr a casa em meu nome, tudo isto levou muito tempo, coisas que não foram tratadas a tempo, que não foram tratadas como deve ser. As coisas atrasaram-se, começou a crise do país, andei, tenho tudo, ou seja, de vários bancos, todos os bancos, corri todos os bancos e todos os bancos. Negaram o empréstimo? Sendo as minhas filhas fiadoras, sendo a casa hipotecada, sendo tudo, e toda a gente me negou o empréstimo. Na altura, com um ordenado melhor. Agora, o meu ordenado, neste momento, são 353 euros. Escusa, será de ser que ninguém dá um empréstimo agora, não é? Se quando o ordenado era melhor, mesmo assim já não conseguiu... Não, também, mas não dá. Então, não tendo este empréstimo, vivendo com o que a senhora vive, porque a senhora não vive, sobrevive, não é? Porque quem ganha este valor sobrevive. Portanto, sobrevivendo apenas, como é que a senhora consegue juntar o dinheiro necessário para lhe pagar a parte dele? Fátima, tem que conseguir. Tem de conseguir? Tem que conseguir. Mas o diálogo é possível ou não? Helena, é possível sentar-se a uma mesa com ele e dizer, vamos fazer aqui um plano que eu consiga? Nem com as filhas. Nem com as filhas. Mas foram 20 anos de uma relação, há duas filhas. E nem sequer conhece os netos. Quantos netos já tem? Tenho 2. 2. E ele nem sequer os conhece. Bom, então se não é possível a via do diálogo, que é sempre a melhor, obviamente, as pessoas sentarem-se a uma mesa, procurarem um entendimento... Tanto que não é possível que ele agora mandou-me tudo do tribunal de uma empresa de execução para... Mas vamos lá ver. Aquilo que o tribunal, o documento que a Helena recebeu, diz o quê? Que a Helena vai ter que abandonar a casa... Tinha 20 dias para lhe pagar o dinheiro dele. 20 dias para lhe pagar o dinheiro dele. E já passaram esses 20 dias? Já mais que 20. Entretanto, fui aconselhada por uma advogada amiga ir pedir um advogado à Segurança Social, coisa que já me veio o papel a dizer que foi aceito o pedido, mas o advogado ainda não tenho, para chegarmos a um acordo. E, entretanto, quando fui à Segurança Social, cheguei a casa, tinha um papel na caixa de correio, a dizer que tinha lá estado uma empresa de execução, uma empresa de penhoras, que tinham lá ido para ir buscar qualquer coisa. Eu liguei para essa dita empresa e onde me diziam por baixo que estiveram lá, que não tinha sido possível falar com alguém, que numa próxima vez que iriam com a polícia para arrombar a porta. Mas o quê? Para tirarem de lá assim? Não, para tirarem coisas no valor de uma dívida dele. Eu liguei para lá e procurei... então espera lá. Então as coisas que ainda iam tirar à casa... Eu não tinha nada a ver com a minha dívida, eram outras dívidas que ele tem e que ainda não mudou a morada, que ainda consta a morada. E é a senhora que tem que dar das suas coisas para saldar uma dívida que não é sua? Pelos vistos. Tanto que eu depois liguei para lá, não me quiseram dizer o que era, e eu disse, o senhor esteve cá a semana passada, disse que vinha pagar, mas não veio. E eu disse-lhes, olha, então é assim... Este senhor já não mora aqui há muitos anos. Isto já nada é dele. Isto é meu. Façam como quiserem. Se quiserem arrombar a porta, se quiserem se meter em trabalhos, façam. Até à data, ainda ninguém me disse mais nada. Bem, eu tenho aqui que esclarecer várias coisas antes de avançar na conversa com o Dr. Pedro Henriques Valido, que é advogado. Olá, Sr. Muito boa tarde. Boa tarde. E queria começar por lhe perguntar o seguinte. Doutor, como é que funciona esta situação de estornos? Ou seja, quando há, por exemplo, um divórcio, como é o caso, há um dos elementos que fica com a casa, mas a casa era dos dois, o outro precisa de... Enfim, como é que isto se processa? O que é que cada um tem direito? Como é que é? Pois, é uma situação frequente e que hoje em dia, com os problemas que a senhora referiu com a banca, se complicam. Claro. Portanto, neste caso, em que um dos membros do casal, neste caso a mulher, quer ficar com a casa, aparentemente o marido não pretende a casa, pretende o valor da sua parte da casa e em que, normalmente, um banco financia essa compra da metade da casa e a pessoa fica com a casa e a pagar ao banco. Neste caso, não terá conseguido. Aparentemente, as tentativas de conversação e de acordo de pagamento faseado dessa dívida não tiveram sucesso, porque a questão é esta. Quando foi feita a escritura de partilhas, que terá sido feita, ficou lá consignado que o senhor abdicava de metade da casa, mas criou-se uma dívida. E essa dívida, de facto, existe e permanece, pelos vistos, até hoje.
E, portanto, não tendo havido até agora possibilidade de fazer, enfim, esse pagamento